seria lugar de perdão. Você já parou para pensar nisso? Que aonde mais nós convivemos, aonde mais nós temos pessoas próximas de nós, é onde nós mais vamos precisar perdoar. Aquela pessoa que passa no trânsito e às vezes está estressado, irritado e te xinga, ela pode te gerar um certo desconforto, dependendo da sua intimidade com Deus no momento. Se você estiver muito na carne, às vezes pode durar um bom período, mas não é para durar. Você fala, misericórdia, não é assim? Você fala, meu Deus, realmente essa pessoa não está bem, deve estar nervosa, né, pastor Diego? Deve estar estressada, me xingou. Mas quando é o seu cônjuge, quando é o seu filho, quando é aquele que habita com você todos os dias, 24 horas, é difícil, é ou não é? E aí, o primeiro tópico vai falar sobre isso. Como vai a prática do perdão na sua casa? Porque é o lugar que a gente mais precisa praticar o perdão. É o lugar que mais a gente precisa reagir diante da palavra de Deus. É o lugar que o marido precisa entender, meu Deus, minha esposa está de TPM. E ela não responde por ela mesma. Eu preciso entender e perdoar que é só um momento. O filho olha para a mãe e diz, meu Deus, o que a minha mãe tem hoje? Que ela está virada no giraia. Ela está arrumando a casa, ela está meio nervosa, meio agitada. Às vezes é o marido que chega em casa depois de um dia estressante de trabalho. E sem saber lidar com isso, acaba descontando de uma forma inconsciente ou até às vezes consciente sobre o familiar. E aí como que a gente faz? A gente precisa aprender a praticar o perdão. E Deus, Ele é tão maravilhoso e tão conhecedor das famílias, tão misericordioso, que Ele nos chama para Mateus capítulo de número 18, verso 21 e 22, na versão NTLH. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77? Essa é a dica de Deus para nós. Todos os dias, quando a gente acorda e está aquela tensão, aquela correria de trabalho, aquela agitação de arrumar filho. Gente, eu sem o pastor o negócio está sério. Porque ele faz metade de um período, eu faço metade do outro, e um ajuda o outro e encontra um equilíbrio. Mas agora eu falei, meu Deus, e aí acorda um, levanta o outro, busca o outro para a escola, vamos meu filho, levanta, e o outro volta a dormir, e o outro chora, e pega um e leva, e busca o outro. E como que a gente fica diante de tudo isso? Vocês já pararam para pensar que o mundo que nos cerca, muitas vezes nos afeta? Nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E como tem atingido a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Essa consagração, Deus me levou para uma direção muito forte em direção às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, e orando, falando com Deus, conversando, Deus me dá direção, Deus me dá recurso, Deus envia trabalhadores para a seara, porque está precisando. E o Ministério Infantil precisa. Se você tem um chamado para o Ministério Infantil, se levante, se coloque à disposição, porque as nossas tias têm sido guerreiras do Senhor. Hoje, terminando o culto, eu tenho uma reunião aí de alinhamento, de projeto, porque vem coisas boas do Senhor para nós. E dessa consagração nasceu no meu coração o culto dos pais.
porque nós precisamos trabalhar em parceria. Então, fique ligadinho, porque eu vou estar anunciando esse projeto muito especial, na qual a gente vai estar juntos como igreja, como pais, cercando a vida dos nossos filhos, porque o ataque está muito grande, amém? E aí nós precisamos viver essa prática de perdão. A gente precisa se lembrar da palavra, de fazer exercício diário, de perdão, de viver aquilo que o Senhor tem para nós em família. E aí o próximo tópico vai dizer algo libertador para nós. Ele vai dizer que não existe família. Alguém aqui tem uma família perfeita? Não tem. Não crie essa ilusão de ter uma família perfeita. Não existe. Perfeito é o nosso Deus. E se Ele estiver dentro da nossa família, nos nossos corações, a gente pode encontrar a verdadeira alegria de uma família, que é desfrutar do amor que cada um tem pelo outro. Não é perfeita, mas existe amor. Porque só o amor é capaz de perdoar um filho numa rebeldia. Só o amor é capaz de perdoar o cônjuge, às vezes, num dia que ele não está muito legal e falou alguma coisa que não deveria falar. Só o amor e a graça do Deus Todo-Poderoso é capaz de nos levar a perdoar e dizer: eu amo a minha família. Qual mãe que abre mão do seu filho e da sua filha? Nenhuma. Pelo contrário, se os nossos filhos estão doentes, nós queremos estar no lugar deles, não é assim, irmão Adilson? Mas nós não podemos. Mas em amor a gente cuida, a gente zela, a gente protege. Mas nós precisamos tirar esses mitos de que existe família perfeita porque nós servimos a Deus. Não, é um lugar de imperfeição, é um lugar de seres humanos, é um lugar de pessoas que têm temperamentos diferentes, comportamentos diferentes, culturas e criações diferentes, mas que vão se unir um para completar o outro. E o diabo vai fazer de tudo para a gente enxergar que um não completa o outro, que um é rival do outro, que é lugar de briga, que é lugar de contenda, que é lugar de confusão. Mas eu quero dizer para você, ainda que não seja um lugar de perfeição, mas é um lugar de amor. Que a gente possa viver o amor de desfrutar de uma família maravilhosa em nome de Jesus, amém? E aí, o próximo tópico vai falar sobre expectativas e realidades. Como andam as nossas expectativas em relação à nossa família, em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos, a nossa sogra, a nossa mãe, o nosso pai? Como anda? Será que a gente não está criando expectativas irreais? Expectativas que realmente nunca vão acontecer. É aquela esposa que diz: pastor, eu estou em oração, eu estou buscando há 20 anos para o meu marido pegar a toalha molhada em cima da cama. Minha irmã, desiste disso, pelo amor de Deus. Fazem 20 anos e não mudou, e não vai mudar. Tem coisas que não vai mudar, tem coisas que a gente vai aprender a lidar. Porque entre ter razão e ser feliz, nós precisamos ser felizes e fazer uma parceria. Esses dias o Rogerinho estava muito atarefado em relação à escola, a compromissos de algumas coisas que ele tinha para fazer. E ele tem a obrigação lá em casa de ajudar, de tirar o lixo, de secar a louça, de fazer algumas coisas. Porque a casa não é minha e nem do pastor, a casa é da nossa família. E todos têm essa visão que todos precisam contribuir para o andamento da nossa casa. E aí, eu percebendo isso, fui lá, tirei o lixo, que é o serviço dele, e falei: filho, eu percebi que você estava sobrecarregado e a mamãe tirou o lixo para você. E aí ele ficou todo feliz. Mas eu poderia agir diferente também. Eu poderia agir de que forma? Olhar para ele e falar: poxa vida, você não tirou o lixo? O que nós estamos fazendo dentro de casa? Nós estamos vivendo de verdade uma união familiar ou uma disputa
de contendas e brigas, que a gente possa despertar em nome de Jesus. E nessa noite, eu quero chamar aqui uma família para me ajudar. E agora, como que a gente vai fazer? Que o Kaique está na transmissão? A Ana vai ajudar, pronto. Então vem aqui a Carla, o Ozelinho, o Kaique. Essa família preciosa vai me ajudar a ministrar e pregar para vocês nessa noite, amém? Isso, vem aqui. Vocês acham que eu ia ficar sozinha aqui? E a Carla, que foi tremendamente usada por Deus no domingo para falar sobre legado. Se você não assistiu essa palavra ainda, assista. Está lá no nosso canal do YouTube. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Herança ou legado? Que a gente possa deixar o legado de Cristo Jesus. Amém? E aqui eu tenho algumas bexigas. E nós vamos ministrar agora através dessas bexigas, em nome de Jesus. E como que a gente vai fazer? A gente vai começar a encher essas bexigas e vai encher, até estourar. Vamos lá? Ô Kaique, precisa de ar aí, filho? Jesus. Vai, gente. Enche essa bexiga aí. Opa! Ai, Jesus, eu tenho agonia. Ai, misericórdia. Gente, gera uma certa tensão, gera ou não gera? Uma certa pressão sobre nós, gera ou não gera? Eu que tenho agonia, eu já fico assim, ai meu Deus, vai estourar, vai estourar. Mas essa tensão muitas vezes está dentro da nossa casa, na nossa família, onde nós precisamos lidar com algumas situações do dia a dia e que essas situações da vida vai nos pressionar e nos pressionar muito. A cobrança, ela vem todos os dias de responsabilidade, obrigações, das circunstâncias que nós vivemos diante da realidade do país hoje, que opressão nós estamos vivendo de ataque no mundo espiritual e político em relação às famílias. Mas quantos de nós estamos vivendo essa tensão dentro de casa? A gente não sabe que hora que vai ser que o Kaique vai explodir, vai estourar, não vai aguentar. Ou vai ser a hora que o Leandro, ele não vai aguentar e a pressão e vai explodir. Ou vai ser a Carla que não vai aguentar a pressão e vai explodir diante de tudo isso. Mas será que a Carla aguenta na hora que o Ozelinho explodiu, o Leandro? Será que o Kaique aguenta na hora que o pai dele explodiu ou vice-versa? E aí, a gente precisa aprender que antes da gente estourar, antes da pressão nos levar a essa explosão que muitas vezes nós nos permitimos acontecer, que nós precisamos entender que existem expectativas irreais e existe a realidade. E é dentro dessa realidade que essa família que hoje é representada, através dessas bexigas, dessa pressão, que eles precisam enxergar, a nossa realidade é essa. Eu estou ao ponto de explodir ou eu realmente explodi. E agora? Agora eu pego a minha realidade, a realidade dessa família, e posso virar uma contenda, uma briga, uma confusão, ou nós podemos nos unir, nos abraçar e dizer, conta comigo, eu vou orar por você. Eu sei que você está passando por um momento difícil e eu quero ser a sua auxiliadora, eu quero ser o seu sacerdote, eu quero ser o seu pai, a sua mãe que vai cuidar de você. Nós temos a opção de pegar as pressões da nossa vida e de verdade colocar diante de Deus aquilo que é realidade. Talvez a realidade da sua casa hoje seja uma realidade de pressão, de bexigas estourando, de vidas sendo, bombardeadas.
E aí eu te convido a colocar diante de Jesus um mês especial de consagração, de entrega de família. E muitas vezes a pressão aumenta quando nós somos dirigidos por Deus para viver algo para a nossa família. Quantos aqui passaram por lutas esse mês diante da sua família? Quantos de nós pensamos, eu não vou aguentar, eu vou estourar, eu vou desistir, eu vou abrir mão de tudo, parece que não adianta, eu estou aqui orando, eu estou aqui buscando, mas parece que não está resolvendo. E aí, a gente para refletir também, mas vocês já cataram a bexiga do chão? Vocês estragaram a minha dinâmica. Olha, ó, tem um pedaço ali, tem outro pedaço ali. Aí, Kaique. E aí, agora eu quero que você, Carla, entregue essa bexiga inteira para o Leandro. Leandro, que você junte os cacos dessa bexiga, Kaique, e entregue inteiro um para os outros. Tem como? Tem, igreja? Então, antes de estourar, coloque diante do Senhor. Porque depois que estourar, não dá para voltar a bexiga como ela era. E tem palavras que são irreversíveis na alma, no coração de um familiar. Que ferem mais do que uma agressão física. Que destrói um lar, que destrói uma família e faz do que aquilo que Deus criou para ser um lugar de perdão, um lugar onde gera falta de perdão. E assim começa o casal a ficar em briga, em contenda um com o outro, a não desfrutar do melhor de Deus dentro de casa. Então que a gente, antes de estourar, diga antes de estourar, eu vou levar para Deus as pressões da minha vida e da minha família. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E a pergunta é, qual é a realidade hoje dentro da sua casa? Qual é? Qual é a realidade do seu casamento? Qual é a realidade de verdade? Porque às vezes a gente cria tanta expectativa de que o nosso casamento é assim, é assado, mas de verdade é. O nosso convívio dentro de casa, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com aqueles que habitam dentro da nossa casa. Que a gente possa enxergar a realidade nessa noite, por mais triste que seja essa realidade. Que a gente possa encarar essa realidade. E colocar diante daquele que opera milagres e maravilhas. Aquele que não estoura diante da pressão. Aquele que nos ensina a ter o equilíbrio através do Espírito Santo. Que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? E aí o próximo tópico vai falar, Deus trabalha com o real e não com o irreal. E nós fazemos o mesmo? Deus, Ele não vem até nós trabalhar o irreal. Aquilo que não existe, aquilo que muitas vezes nós projetamos na nossa cabeça, mas nem é a realidade. Quantas vezes a gente ficou ensaiando uma briga? Não, porque meu marido me olhou estranho hoje, eu já estou sabendo por que ele está me tratando assim, eu já imagino, e aí começa a pensar um monte de minhoca na cabeça, não é assim? E aí o marido está trabalhando lá e a minhoca está funcionando. E aí vai projetando, não, porque quando ele chega, isso quando não vai na frente do espelho, né? Vai na frente dele, não, porque eu vou falar para ele, eu vou falar umas verdades, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Aí fala, anda pela casa falando, parece uma doida ou um doido. Deus, Ele trabalha com o real. Ele não descarta a nossa realidade, mas Ele pega aquilo que nós temos de verdade e transforma em milagres e maravilhas. Diante da multiplicação dos pães e peixes, nós vemos aquele menino sendo muito corajoso diante de uma multidão. Ele é corajoso ao ponto de dizer, tudo que eu tenho é isso. Talvez você precisa ter a coragem desse garoto da multiplicação dos pães e peixes e dizer, Senhor, eu estou acabando com tudo. Ou o que eu tenho é um casamento destruído, ou o que eu tenho é um relacionamento distorcido.
aonde cada um segue a sua vida e parece que está tudo bem. Não, que a gente possa pegar essa realidade e colocar diante daquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que nos convocou para esse mês, um mês de consagração, de curas e de milagres pela nossa família, aquele que levantou homens e mulheres de Deus para estarem jejuando 24 horas em prol das nossas vidas e das nossas famílias, aquele que não desiste de nós, aquele que não desiste da nossa casa. Quem mandou você desistir se Ele não desiste? Que a gente possa colocar essa realidade, por mais triste que seja, diante do Deus Todo-Poderoso. E aí 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, vai falar dessa realidade. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como? Mas será que a gente ainda não está tendo um comportamento como o Israelzinho quando é contrariado? Se joga no chão, gente, faz uma birra e grita, esperneia. Tudo por causa do quê? De nada. Porque é criança. Ou quando a gente vai no mercado e olha aquelas crianças se jogando no chão. Israel não, misericórdia. Mas quantas vergonhas nós já passamos, às vezes, com os nossos filhos pequenos se jogando no chão e dizendo: eu quero! É ou não é verdade? Mas será que nós não estamos agindo assim dentro da nossa casa? Já era para a gente estar agindo como homens e mulheres de Deus, e a gente está agindo como criança, esperneando, gritando, achando que vamos vencer no grito, e ninguém vence no grito, porque quando a gente utiliza do grito, a sabedoria já acabou. Que a gente possa despertar e realmente entrar numa maturidade de agir e encarar como adultos aquilo que nós precisamos resolver. E muitas vezes o que falta, sabe o que é? Organização. Deus quer te levantar como uma facilitadora da sua casa. Deus quer te levantar como um facilitador. Deus quer levantar todos nós como facilitadores. Não aqueles que vão ficar procurando pelos em ovos para caçar uma briga, para começar uma confusão. Ah, você não viu que acabou o papel higiênico? Não, você que tinha que ver que acabou o papel higiênico. Aí o filho: mãe, cadê o papel dentro do banheiro? Não é assim? E o que a gente pode fazer para resolver essa questão do papel higiênico? Vocês dão risada, mas eu não dou não, porque eu fico horas e horas atendendo por causa do papel higiênico que não foi comprado, da fralda e assim por diante. Lá em casa a gente tem uma estratégia. Gente, não vamos brigar por causa que o papel higiênico acabou. Vamos todo mundo cooperar aqui dentro de casa. Coloquei um bloquinho lá na minha geladeira com uma caneta. E aí quando tem lá 4 papéis higiênicos dentro de casa, alguém da família já percebe que foi pegar o rolo, pega a caneta, vai lá, anota no bloquinho, porque acabou o papel higiênico em casa, urgente, né, gente, no mercado. Ou sabão em pó, ou outra coisa. É mais fácil a gente anotar num bloquinho e todo mundo ajudar e cooperar do que viver um pé de guerra, porque um tinha que ter percebido e o outro não percebeu. E aí começa aquilo que o diabo gosta. A confusão que ele queria armar dentro da nossa casa. E às vezes tem casais se separando e nem sabe por quê, aonde começou a briga. E às vezes foi por causa do papel higiênico, nem sabe. É da toalha molhada. Quantos casais eu atendi e a gente pergunta: onde tudo isso começou? Aonde começou essa guerra entre vocês? Pastor, eu nem consigo lembrar. A gente ri, mas é algo muito sério que a gente precisa despertar. A gente tem que parar de agir como criança dentro de casa, de pensar como crianças e começar a agir como homens e mulheres de Deus, aqueles que têm maturidade para lidar com situações confrontadoras que vão surgir todos os dias dentro da nossa casa. O lugar onde mais nós convivemos, ou com quem mais nós convivemos, é onde nós mais vamos aprender a perdoar.
Aonde mais nós vamos aprender que nós somos falhos e limitados. E aí nós criamos tantas expectativas frustradas, tantas ilusões. E eu quero dizer para você que a nossa família não é um conto de fadas. Aonde existem personagens que a gente olha e diz, nossa. Não, a nossa família é feita de seres humanos. De pessoas humanas e imperfeitas, pessoas que têm temperamentos diferentes. Gente, imagina lá em casa como que é. Eu colérico, pastor sanguíneo, e o Rogerinho fleumático, como que lida com isso? Pastor, o sangue na veia, se falar alguma coisa eu já sou colérica, a cólera já entra. E o Israel e o Rogerinho no meio, calma. Mas aí a gente precisa pegar os nossos temperamentos e passar pelo filtro do Espírito Santo. Ter os nossos temperamentos transformados. Eu quero compartilhar aqui algo que a Elisângela compartilhou comigo. E ela disse, pastora, esse curso Mulher Única tem sido algo que está tratando o meu temperamento. Eu nem imaginava isso. E como Deus está me transformando e como eu estou vivendo milagres. Como eu vi que através do meu temperamento, muitas vezes da minha personalidade eu perdi na vida. E aí o Espírito Santo me levou a refletir através dessas lições, através desse curso maravilhoso que Deus tem mudado vidas, para dizer, respira fundo. Deixa o seu temperamento passar pelo filtro do Espírito Santo e como ela está vivendo milagres de Deus. Ei, será que você também vai permitir que o Espírito Santo seja o filtro do seu temperamento? Que a gente possa despertar. Tem coisa que não é demônio não, gente. Tem coisa que são atitudes, tem coisas que são organização, tem coisas que são diálogos. Eu lembro do Rogerinho pequeno, ia dando uns ataques de fúria, né? Mãe quase não dá ataque de fúria. Ah, pastora, mas você é pastora? Não, eu sou pastora, sou humana, sou mulher e muitas vezes passo por isso na minha vida. E aí eu gritava com o Rogerinho, aí o Rogerinho olhava naquela calma dele, gente. Falava assim, calma mamãe, não precisa gritar, é só conversar, eu queria matar ele. E aí eu respirava fundo e falava assim, ele está certo, eu que estou errado. Filho, me perdoa. De verdade, a gente precisa conversar. Será que a gente tem essa maturidade de agir como mulher de Deus, como homem de Deus e não ter mais um comportamento de criança? Que a gente possa despertar e crescer em nome de Jesus, amém? E aí o próximo slide vai falar, família é lugar de perdão, é lugar de oração, é lugar de amor. E esse lugar de perdão muitas vezes vai passar pela criação que você teve, que está refletindo agora dentro da sua casa. Família é lugar de perdão. Talvez os seus pais não tiveram o conhecimento que você recebeu, a capacidade, a estrutura, o estudo que você recebeu. O mundo que cercava a família dos seus pais, talvez é muito atualizado hoje para a cabeça deles. E aí o que você precisa fazer? Fazer que seja um lugar de perdão. Um lugar que você vai dizer, se eles tivessem Jesus, seria tudo diferente. Ou talvez de olhar e dizer, meus pais tinham Jesus, mas não ouviram e praticaram como deveria. E agora o que eu vou fazer? Eu vou perdoar e vou viver Jesus de verdade. Eu vou viver esse lugar de perdão, esse lugar de mudança. Ei, não é porque você não teve que você não pode viver. Eu cresci num lar totalmente disfuncional, de casas separadas. Cada hora era um lugar que eu era criado. E aí minha mãe também veio de uma família disfuncional, meu pai de uma família disfuncional. E aí ninguém lá, gente, se abraçava ou declarava amor. Mas aí eu conheci Jesus e por conhecer Jesus, eu recebi a maior oportunidade da minha vida de fazer da minha família um lugar de perdão. Porque eles também não tiveram culpa por não ter recebido e não souberam lidar com isso. Mas da melhor forma possível me criaram com amor, com carinho.
do jeito deles, mas me criaram. Mas aí eu recebo Jesus e posso fazer tudo diferente. Às vezes ainda tenho uma dificuldade, o Rogerinho vem me abraçar, falar que me ama, e fico assim, tá bom, filho. Mas às vezes eu abraço ele e falo, eu te amo, meu filho. Porque eu tenho que vencer aquilo que eu fui treinada a vida inteira. Aonde não se abraçava, aonde não expressava o amor, aonde não expressava o carinho. O pastor já é diferente. Ele já é mais fácil, porque ele cresceu no lar aonde isso acontecia. Por mais disfuncional que fosse, mas ainda acontecia. E ele foi um instrumento de Deus na minha vida, para completar aquilo que faltava em mim. O casamento tem essa alegria de um completar o outro, de um trazer o melhor para o outro. E graças a Deus, como eu mudei. Pastor Diego me conhece, ó. Não fala quantos anos não, tá, pastor? A amizade continua a mesma. Ele me conhece, gente, quando eu era solteira. Ele ficava no ponto de ônibus comigo, esperando o ônibus chegar, porque o pastor não podia. Quando a gente namorava. É ou não é verdade, pastor? Deus abençoe. Obrigada, viu, por todo o carinho comigo. E aí, um foi completando o outro. A gente começou a entender o lugar de perdão. Mas também é um lugar de oração. Você tem orado como deveria pela sua família? Nós estamos vivendo um mês de consagração. Será que a gente está orando só aqui nos cultos? No momento da família? Gente, é algo tão simples, mas que às vezes na correria do dia a dia a gente não para orar. E como foi curador e libertador dentro da minha casa, a hora que juntou eu, o pastor, o Rogerinho e Israel capotando, pulando em cima da gente, mas para a gente orar juntos. O ambiente mudou. A tensão estava forte, a pressão estava forte, mas quando a gente se uniu em família e começou a orar, o ambiente da nossa casa mudou. Ei, Deus quer mudar o ambiente da sua casa. Ele quer fazer da sua família um lugar de oração. Ore pelos seus filhos. Eu tenho conversado muito com as nossas tias, com mães, e como eu tenho orientado, porque nós não vamos criar os nossos filhos dentro de uma bolha. A gente tenta dar o melhor para eles todos os dias, é ou não é verdade? Quantas coisas eu me privei e o pastor para a gente dar o melhor para o Rogerinho nos estudos, colocar ele num colégio cristão. A gente se privou de muita coisa, mas a gente fez questão que a escola também fosse uma extensão da nossa casa. Mas os dias de hoje são dias maus. São dias que não dá para a gente criar o nosso filho dentro de uma bolha. E não é porque ele estuda num colégio cristão que ele não está sujeito às coisas que estão acontecendo neste mundo. Outro dia ele chegou para mim e falou assim: mãe, tem duas meninas que namoram na minha sala. Eu, oi? Mãe, teve que ser chamada a coordenação porque teve drogas lá. E aí o que a gente faz? A gente ora para aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, o Deus Todo-Poderoso. Porque aonde a gente não está, o Espírito Santo está. Aonde a gente não chega, o Deus Todo-Poderoso não chega atrasado, mas Ele alcança com a graça dEle, com a proteção dEle, guardando e livrando os nossos filhos. Mas será que Deus pode dar ordem aos anjos para guardar os nossos filhos lá na escola? Será? Será que nós oramos pelo nosso cônjuge lá no trabalho, para que ele seja guardado, para que ele não venha cair em tentação, para que ele venha ser livre de amizades que não glorifiquem ao Senhor? Que a gente possa despertar como igreja e fazer da nossa família um lugar de oração. O casal que não ora. Estão na igreja, mas não oram junto. Ei, quer ter uma mudança radical no seu casamento? Quer viver o extraordinário? Começa a dar a mão para essa pessoa que aí você decidiu casar e passar o resto da sua vida e a orar com ela como você nunca orou.
a abençoar, a profetizar. Ontem, essa madrugada, eu estava lá orando, gente, eu estava num fogo, num manto, numa unção do Deus Todo-Poderoso. Entrei lá no quarto do Rogerinho, mandei fogo. Falei, mandei fogo na vida do Israel, mandei fogo em todos os cômodos da minha casa, porque o lugar da minha família é lugar de oração, é lugar de presença, é lugar de unção. Você ora pelo seu cônjuge, você ora pelos seus filhos, você ora pela sua família. Minha irmã está atravessando uma luta muito grande na sua saúde. Como eu tenho orado por ela, como eu tenho me colocado na brecha. Nessa madrugada mandei oração para os meus irmãos. Porque eu não desisto da minha família. A minha família é um lugar de oração. E onde tem oração tem milagre de Deus, tem bênção do Senhor, amém? Mas também é lugar de amor. Ninguém aguenta um lar que não tem amor. Todos nós somos carentes de um abraço, de um pedido de perdão. Todos nós queremos desfrutar do carinho que vem através de um amor. A Bíblia diz, faça aos homens aquilo que gostaria que fizesse a vocês. Será que nós estamos só cobrando, mas também não estamos oferecendo? Queremos receber, mas não queremos dar. Que a gente possa vencer a nós mesmos e abraçar enquanto é tempo. Essa madrugada, eu tive o privilégio de orar por uma mãe que estava quase à beira da morte. Ao ponto de chamar o SAMU, que já não estava mais respirando. E aquela filha aflita, desesperada por ver a mãe assim. Eu mandei fogo, meu irmão. Eu mandei fogo, minha irmã. Mandei oração. Mandei presença de Deus. Mandei amor. Porque não tem melhor forma possível da gente demonstrar amor também através da presença de Deus. E hoje, para a glória de Deus, eu perguntei como está. Graças a Deus está bem. Que a gente possa mostrar amor em atitudes de homens e mulheres de Deus, amém? E o próximo slide vai falar, o lugar da nossa família não é lugar de briga, não é lugar de contenda, não é lugar de falta de perdão, mas é lugar de presença, de unção do Deus Todo-Poderoso. É lugar de declarar todos os dias, a minha família é na presença de Deus. Não é na presença das contendas, das brigas, da confusão, do divórcio. Não, é na presença que a gente possa aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Eu quero te convidar